agora para o simpósio do nosso apoiador, a Screenline. A Veridiana já está aqui conosco. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo da Veridiana. Ela é arquiteta, Veridiana Scal, arquiteta e urbanista, pesquisadora do LabCom da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de iluminação natural e também na área de eficiência energética. E trabalha aí com convênios com a Eletrobras, né? Participa de comissões e estudos, né, das normas brasileiras de desempenho lumínico, de caixilhos, edificações e iluminação natural também. Ela atualmente é professora do quadro permanente da pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina e diretora executiva do Janela, Laboratório de Soluções de Arquitetura Limitada. Seja bem-vindo, Veridiana, a bola está com você. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui, todos vendo? Acho que sim. Então, a ideia desse simpósio satélite é continuar falando um pouco sobre iluminação natural, como ontem já fizemos, e agora trazendo um tema um pouquinho diferente, que seria o projeto de arquitetura para a saúde mental na percepção do paciente. Então, trazendo como foco a iluminação natural, mas também outros aspectos bastante relevantes, né, em arquiteturas para tratamento de doenças mentais. Como exemplos, eu vou trazer aqui alguns cases do escritório White Architect, da Suécia. Então, como já foi falado, meu nome é Veridiana, então eu atuo há 20 anos na área de iluminação e eficiência energética e tenho como propósito promover conforto, economia de energia, saúde e bem-estar para as pessoas através da iluminação. Seguimos aqui, então, a estrutura dessa apresentação, então, basicamente uma pequena introdução. Em seguida, vamos acompanhar um case, né, de uma instituição de tratamento para a saúde mental, juntamente com uma entrevista bem interessante. Em seguida, um outro case, também da White Architect, e algumas conclusões a respeito do que vamos ver aqui. Então, começando na introdução, esse assunto é bastante relevante, não só nos dias atuais, a questão do tratamento, né, da saúde mental. Então, claro, eu não vou trazer uma perspectiva histórica, né, mas com o passar do tempo, cada vez mais, esse tipo de tratamento tem sido humanizado, pesquisas têm sido realizadas nesse sentido, né, para que os doentes mentais sejam cada vez mais inseridos na sociedade e não ficar à margem dela, como ocorria no passado, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lei bem importante em 2001, onde a gente tem uma mudança, então, uma ressignificação, né, do modelo de assistência de saúde mental. Então, onde tínhamos instituições, né, onde os doentes ficavam por longos períodos, né? Então, hoje, já temos esse outro modelo, né? E, claro, trazendo o contexto da pandemia, vemos que cada vez mais, né, esse assunto tem sido muito falado e muitas pessoas têm sido acometidas, né, em função aí do isolamento social, a transtornos psiquiátricos, enfim, doenças em geral dessa natureza. Eu trouxe aqui o Tiago, de maneira virtual, ele é nosso parceiro do Janela Lab, arquiteto, trabalha no escritório da White Architects. Então, nessa segunda e terceira parte da apresentação, a gente conta com a colaboração dele. É interessante colocar aqui como curiosidade, né? Aqui no Brasil, geralmente, os escritórios de arquitetura, eles são empresas diferentes em relação às empresas de consultoria, e lá ele atua como consultor dentro dessa empresa, então sempre lado a lado, trabalhando em conjunto com os arquitetos, projetistas e também os projetos complementares, né, necessários. Então, esse escritório tem como base as questões relativas, então, à sustentabilidade, são premissas, né? E a respeito da saúde mental, né? Na verdade, tem uma série de cases interessantes que vocês podem encontrar no site. Importante colocar que os arquitetos desse escritório salientam que ainda assim, mesmo com as melhorias, ainda temos um longo caminho para tirar aquele estigma da saúde mental, né? E criar essa inclusão de fato. Eles colocam a questão de desestigmatizar, essa palavra nem existe no português, mas coloquei aqui entre aspas, né, a saúde mental através da arquitetura. Então, usar a arquitetura como ferramenta promotora dessa mudança social.
e trabalhar sempre, então, a arquitetura como medicina, a arquitetura como remediadora, né? Então, essa entrevista é bem interessante. À nossa esquerda temos o arquiteto e à direita o usuário dessa edificação para tratamento da saúde mental, que é o Jean. O Jean, ele há 40 anos frequenta esse tipo de centro para tratamento, né, de saúde mental em função do seu vício em drogas e álcool, e foi diagnosticado com 5 tipos de transtornos mentais. Então, ele contribui também aí para essa verificação dos espaços e trazer orientações para os arquitetos, né, para melhorar os seus processos. Então, é interessante essa ótica do paciente, né, e não só as normativas ou as premissas daquele escritório de arquitetura, né, como visão de mundo e do que seria adequado para esse tipo de arquitetura, né. Então, num primeiro ponto, claro, ele vai falar aqui no geral, nesse primeiro ponto, depois ele vai falar mais sobre o hospital em si, que foi feita a entrevista, que ele já ficou internado. Então, no primeiro ponto, o que ele coloca? Uma questão que pode ajudar a eliminar o estigma é não ter um hospital exclusivo psiquiátrico isolado na cidade, isolado de outros tratamentos. Então, ele coloca assim que as doenças devem viver lado a lado. Então, ele enxerga que em um momento ele vai para um hospital fazer algum tratamento psiquiátrico e outra pessoa, por exemplo, vai tratar, né, fazer uma cirurgia dos joelhos, por exemplo. Então, ele sente que isso diminui essas distâncias e humaniza, né, tira um pouco esse estigma, né, e essa rotulagem, né, em relação à doença mental. Os outros pontos daí específicos desse projeto é a questão da luz natural sendo protagonista. Então, ele elogia a quantidade de janelas, né, a claridade que entra por elas e a satisfação que produz. Ele coloca a questão da importância de espaços semelhantes à casa, então espaços não tão grandes, mas que tragam essa segurança, como sala de estar, cozinha, né, um aconchego, e a conexão com o exterior para que o paciente se sinta integrado à natureza. Tá? Aqui é só rapidamente para colocar, existe um módulo padrão desse projeto e alguns pátios que justamente são esses jardins onde os quartos têm acesso. Então, para tomar esse ar fresco, né, ter acesso à luz de uma maneira mais direta, e buscar essa conexão, né, com o ambiente natural. Ele considera esse edifício, então, colocado aqui como pano de fundo da nossa entrevista, como um diamante perto dos outros projetos, né. Só que mesmo assim, como né, ele elogia bastante o projeto, ele traz também como ele faria diferente alguns pontos, né, nessa ótica de paciente. Então, a primeira questão é a recepção. Ele descreve que ao entrar, né, muitas vezes um paciente em crise, né, ele em crise, ao adentrar num espaço muito amplo, com placas pequenas, ou melhor, com letras pequenas indicando caminhos, isso gera mais confusão mental, o paciente não se sente acolhido, então essa amplitude ela é maléfica. E a outra questão dos corredores longos, também ligada à amplitude, né, isso além, claro, existe uma monotonia ao caminhar, mas é mais a questão até da produção de alucinações, né? As questões também de cruzar com uma pessoa, então no momento em crise, né, é desconfortável no ponto de vista desse paciente. Tá? Então essa entrevista é muito bacana para a gente ter essa ótica, mas esse segundo projeto, ambos são na Suécia, que eu não vou falar o nome, não sei sueco, né? É interessante colocar também esse processo de ouvir, né? Como ouvir é importante. Então, todas as vozes precisam ser ouvidas. Esse projeto foi um concurso, então existia, claro, um edital muito bem definido, mas os arquitetos do escritório trataram de contactar pessoas do meio, tanto pacientes, né, aqueles que eram possível, né, que conversar, verbalizar, né, as suas opiniões, funcionários, etc. Então, através de um processo colaborativo, chegaram à conclusão que o ideal, né, seria que quartos fossem individuais, tivessem luz natural, conexão com a natureza e espaços de estar com uso flexível ao longo do dia. Então, alguns pontos acabam repetindo, né? E eles colocam muito o processo de projeto como contínuo e dinâmico e feito a várias mãos. Um outro ponto que é bem interessante colocar aqui é como esse escritório trabalha a questão das pesquisas. Então, os arquitetos trabalham firme também nas pós-graduações, inclusive escrevendo papers para revistas, por exemplo, de psicologia,
E justamente eles colocam, nós fazemos projetos baseados em evidências. Então, esse termo é muito da medicina, né? Medicina baseada em evidências, né? Tratamentos baseados em evidências. Então, eles transpõem esse termo para a arquitetura também. E as evidências mostram, naquele artigo, que como é que a gente pode reduzir o estresse, por exemplo, por aglomeração nos espaços de tratamento para a saúde mental. Quartos individuais com banheiros privativos, novamente, né? Áreas comuns com assentos, com essa possibilidade de mover, né? Se afastar, se aproximar quando desejado, e espaços para regular interações sociais, então espaços onde a equipe da enfermagem possa estar fazendo a supervisão. E baixa densidade de pacientes. A outra redução que é possível no estresse é a questão do ambiente em si, a questão do barulho, né, que pode incomodar e gerar estresse, e um projeto também que possibilite o controle da equipe, né? Então, nesse caso, mais do que nunca, né, essa questão comportamental, né, e de segurança, ela é bastante relevante nesse tipo de espaço. Uma outra questão seria a redução do estresse por distrações positivas, através de jardins acessíveis aos pacientes, vistas das aberturas para espaços naturais, obras de artes e exposição à luz natural. Aqui eles colocam também como ferramentas de projeto, além das pesquisas, viagens de estudos, visitas técnicas, maquetes simplificadas, quando os desenhos, né, a parte do 2D, né, não é mais, ou mesmo a maquete eletrônica, muitas vezes ela acaba não sendo suficiente. E aqui uma imagem desse hospital, então, que ganhou o concurso, enfim, foi executado, e olha que interessante. Ao entrar, o paciente logo à direita encontra uma recepção, então ele não é um espaço tão amplo, e logo no início tem alguém esperando ele para que se sinta acolhido, né, e recebido. Temos duas aberturas laterais, né, nessa recepção, e uma abertura zenital para equilibrar os níveis de iluminação, e aquelas bolinhas, vou usar esse nome, douradas, são uma obra de arte, feita por um artista já padronizado na abertura para trazer esse aspecto lúdico importante nesse tipo de edifício. Aqui é uma vista dos quartos, então quartos com espaços definidos, né, para descanso, escrita, enfim, deleite da vista, né? É importante colocar aqui a preocupação com a necessidade de privacidade, ofuscamento e ganho de calor excessivo. Então, nesse projeto, eles usaram persianas insuladas, né, entre vidros, que é uma solução acessível ao Brasil, né? Temos fabricante, né, como a Screenline. Aqui, trazendo de novo os objetos de arte como símbolo de empatia muito fortes no edifício. Então, aquele vitral, ao lado direito aqui do nosso slide, na verdade, são vários vidros coloridos, que foram, na verdade, os vidros colocados por segurança, porque tem um vão na escada, então, por conta de risco de queda, mas foi aproveitado e feito uma obra de arte, justamente que traz essa mensagem de empatia. Aqui você pode ser quem você é, todos os dias. Então, seja você, assuma seus sentimentos, né? É por aí. Ambientes em menor escala, então aquilo que a gente colocou, a amplitude, ela acaba gerando mais confusão mental, então ambientes em menor escala, a questão da humanização através de elementos como madeira e cores, né? Sempre bem-vinda, não só em ambientes psiquiátricos, né? E como conclusões dessa apresentação, acho que alguns pontos bem relevantes. A abordagem participativa é sempre relevante, né? Por várias razões. Os projetistas se sentem, claro, mais confortáveis em relação àquele objeto projetado, né? Trazendo decisões mais assertivas para quem vai utilizar aquele espaço. O usuário que auxiliou, né, seja a equipe médica ou pacientes, sente-se parte daquele projeto, daquele processo, né? Envolve ele, inclusive emocionalmente. Né? E é importante colocar questões de processo de projeto versus tempo, né? A abordagem participativa, ela pode acontecer em alguns momentos do projeto, sobretudo, claro, no início ela é extremamente relevante, mas ela não acarreta em tanto aumento do tempo assim, considerando que as decisões podem ser mais assertivas adiante. Luz natural como protagonista, também nesse tipo de hospital, então necessidade tanto de vista, quanto acesso adequado, sempre controlando o ofuscamento e ganho de calor indesejado, né? E é claro que seria ingênuo da nossa parte comparar, né, Brasil e Suécia, temos realidades muito distintas, culturais, sociais e econômicas, né?
Eu quis trazer aqui para vocês alguns pontos importantes e orientações para esse tipo de projeto. É importante colocar aqui, até como o Thiago me passou aqui para falar com vocês, a questão do processo de projeto, então, ele é mais longo, né, do que aqui. Um planejamento bem estruturado, com passos metodológicos muito claros. As demandas lá têm um alto grau de exigência de vários atores, né, construtores e incorporadores. E essa conversa, ela é muito importante e frequente, e não é só com médicos, são médicos, às vezes, até de várias especialidades, então é um trabalho bem extensivo nesse sentido, tá? Pré-projeto e durante. E aqui só trazendo uma curiosidade para finalizar, então a gente tem os dados à esquerda de Estocolmo, na Suécia, e à direita aqui no meio de São Paulo, né? Então a gente tem sempre aquela ideia, claro, que aqui sabemos que é mais quente, né? Que na média temos mais disponibilidade de luz, temos uma diferença climática absurdamente gritante, mas é interessante colocar que lá se tem uma variação muito grande ao longo do ano, né? Dias muito longos no verão, dias muito curtos no inverno, na média temos menos disponibilidade, mas as variações são muito altas. Então, mesmo lá, existe uma grande preocupação com o ganho de calor solar excessivo, que às vezes a gente acha que não tem tanto, mas imagina, se lá na Suécia, no dia a dia, então, trabalho do Thiago, né, nós vemos isso, imagina no Brasil, aqui, então temos que ter esse cuidado, né, sempre. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, eu agradeço a oportunidade e o convite da Screenline. Obrigado, Veridiana, professora Veridiana, muito obrigado pela aula, né? E obrigado à Screenline por proporcionar também esse momento para nós.